Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito, e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor, e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja, toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, Tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em Ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida, e se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração.
Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está. Se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória, Deus já disse, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar em oração. Você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que, certa feita, eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim, não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra
certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu, sabe, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu e não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem um milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse: vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora. Só que você tem que estar na mesa, você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho, mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para, não desiste. Não é tempo de você retroceder, não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta. Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você: na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da Academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Você vai ser treinado. Em 1 ano, sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo. Use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então,
não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo, além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito, comecei a fazer a campanha, onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloque aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida, Senhor Deus e Pai. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada, que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa, Senhor, libera das Tuas bênçãos, toque-os, Espírito Santo, e aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela, e aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares, e que vidas sejam transformadas, e que salvação entre nesse lar,
E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais.